Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Clara. Esse é o vídeo 1, sobre matrizes e determinantes. Hoje, vem aprender comigo como funciona a construção de uma matriz e a sua lei de formação. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que saber a ordem de formação. A ordem de formação dessas matrizes, ela sempre é dada por M ou N. Onde o M, ele representa o nosso número de linhas e N, nosso número de colunas que a nossa matriz vai ter. Bom, aqui a gente tem agora o exemplo da matriz linha, que é dada pela formação 1 por N, 1 vezes N, porque ela é de uma linha por X colunas, independente de quantas colunas ela tiver, N colunas. Aqui ela é dada por, então, uma linha e 3 colunas. 1, 2, 3, 3 colunas. E aqui seria o nosso M, e aqui o 3, o nosso N, que corresponde ao número de colunas que ela tem. Aqui, nesse outro exemplo, se trata da matriz coluna, o que, nesse exemplo, traz M como número de linhas e 1 o número de colunas, ou seja, tanto faz os números de linhas que ela vai ter, mas ela só pode ter uma coluna, como está mostrando aqui no exemplo. Seria 2, que é o número de linhas na horizontal, por 1, que é o número de colunas. Nesse outro exemplo, temos a matriz nula, onde todos os seus elementos são iguais a zero, ou seja, nenhum vale. Então, vamos fazer a lei de formação dessa aqui, que seria agora nossos números de linhas, que são 2, e número de coluna, 1, 2, 3. 2 por 3. Agora, nessa aqui, 3 linhas e o número de coluna, 1. Então, uma matriz de ordem 3 por 1 e 2 por 3. Esse outro exemplo é a matriz quadrada. É o mais famoso e o que a gente mais utiliza na sala de aula. Por quê? A lei de formação dela é o seguinte, onde o número de linhas são iguais ao número de colunas. Então, ela é uma matriz quadrada. Aqui, por exemplo, a matriz 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. E o exemplo 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. Aqui a gente vai ter o exemplo, então. Descreva a matriz 2 por 3. A gente não sabe quem é a matriz 2 por 3 e quais são os números que tem nela, mas a gente vai aprender como funciona a lei de formação. Um exemplo mais simples que eu vou trazer é a gente fazer, então, se aqui é o número de linhas e aqui é o número de colunas, então, ela é uma matriz que tem 2 linhas e ela é uma matriz que tem 3 colunas. E cada uma desses quadradinhos aqui, ó, dessas pontinhas, vai ter um elemento, né? Aqui vai ter um elemento, aqui outro elemento, aqui outro elemento, aqui outro e aqui outro, né? Agora vamos trazer isso pra prática, digamos assim. Aqui, o elemento que tá na primeira coluna, na primeira linha. Ele é o nosso elemento, como a gente tá falando matriz A, o nosso elemento A, né? Primeira linha, primeira coluna, né? Nosso A11. Agora, outro elemento. Primeira linha, segunda coluna. A, primeira linha, segunda coluna. Eu trouxe esse exemplo aqui agora, porque seria mais palpável pra gente ter. Que seria, determine a matriz 2 por 3. O 2 é o M, que a gente já viu, que ele é o número de linhas, né? Ele vem primeiro. O 3 está representando o N, que é o número de colunas. Então, agora para a gente fazer isso, a gente não sabe exatamente quais números eles são ou como se dá, de fato, essa formação. Mas eu tenho um esquema que eu vou ensinar, que é bem difícil de você se perder fazendo por ele. A gente sabe que são 2 linhas, 2 linhas, 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Em cada um desses pontos vai ter um número. Aqui vai ter um número, aqui um número, um número e outro número. Agora, vamos trazer para a prática. Aqui seria o elemento que está na primeira coluna e na primeira linha. Aqui, ele seria o elemento A, que a gente está se referindo à matriz A, na primeira linha e na primeira coluna. Agora, o elemento A da primeira linha e na segunda coluna.
o elemento, esse último aqui, o elemento A da primeira linha e terceira coluna. Agora, como são duas linhas na linha de baixo, vamos lá. O elemento A da segunda linha e da primeira coluna. O elemento A da segunda linha e segunda coluna. O elemento A da segunda linha e terceira coluna. Essa aqui, então, seria a nossa matriz A, tá? Trouxe aqui esse exemplo, mas agora de uma matriz 3x3. Aqui já tem o que a gente tinha feito sobre a matriz 2x3, mas agora eu mudei aqui para uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Bom, vamos para esse elemento aqui agora, que seria uma matriz 3x3. Aqui, o elemento A da terceira linha e ainda na primeira coluna. O elemento A da terceira linha e segunda coluna. A da terceira linha e terceira coluna. Então, aqui é a nossa matriz 3x3. Essa é a nossa base, digamos. Aqui eu trouxe outro exemplo, que ele pede pra gente determinar a matriz A e J, que ela é uma matriz 2x2. O I, gente, ele seria o nosso M, né? Que ele tá representando, então, o número de linhas. E o J, o N, o número de colunas. Ele pede pra gente fazer, tipo, uma fórmula, onde seria 2 vezes o I, 2 vezes o elemento que representa o número de linha, mais uma vez o número que representa o número de colunas. E a gente vai ter, então, quais são os números explícitos da matriz A. Vamos lá. Aqui, o elemento A11 seria 2 vezes 1, 2 vezes o 1, né? 2 vezes o número de linhas desse elemento, que ele está representando, mais uma vezes 1 também. 1 vezes 1. Isso aqui, então, vai dar 3, né? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Mais 3. Aqui, o elemento A12, então, seria 2 vezes o 1 também, mais 1 vezes 2. 1 vezes 2. Opa, perdão aqui, errei, confundi. Aqui, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Então, aqui, 4. O elemento A21, que está na segunda linha, primeira coluna, seria 2 vezes 2, né? Número de linhas, mais 1 vezes 1. 1 vezes 1. Igual a 5, né? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 4 mais 1, 5. Agora, o elemento A22, muito simples. 2 vezes 2, mais 2 vezes o número 1. Aqui, ficando, então, 6. Agora, vamos lá. O número A11, a gente sabe que é 3. O número A12, 4. O número A21, 5. E o número A22, 6. Então, aqui nós temos a nossa matriz A. Depois de todos esses cálculos, a nossa matriz A seria essa. Aproveitando o gancho, vamos falar sobre a diagonal principal e secundária. A nossa diagonal principal, ela corta a diagonal. Ela geralmente é usada nas multiplicações, sempre em uma matriz quadrada, que é uma matriz, como a gente já falou, que tem os elementos da coluna e da linha iguais. Essa aqui, no caso, é uma matriz 2x2, como a gente já viu, e a nossa diagonal principal seria essa aqui, que ela corta a diagonal, né? Aqui, a diagonal secundária. Aqui, então, o primeiro sempre da esquerda para a direita, a diagonal principal, e da direita para a esquerda, ou enfim, diagonal secundária. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e entendido. Tchau!